Agora vamos abordar um tema aí muito importante também na tecnologia de aplicação, que é a respeito das perdas e deriva. Então, o que seria deriva? Então, deriva é o desvio do produto aplicado, fazendo com que este não atinja o alvo da aplicação. Ou seja, está fazendo uma aplicação de um produto, tá? Para controlar, sei lá, ali uma doença, aplicando um fungicida. E esse fungicida, ao invés de depositar ali na sua lavoura, nas folhas ali, vai depositar em outro local, tá? Vai depositar em outro local. Então, isso é deriva, tá? E que a gente já comentou anteriormente também, tá? Que esse risco de deriva, ele é maior quanto menor for o tamanho da gota e também depende também, principalmente o que? Das condições climáticas, né? Temperatura, umidade, principalmente temperatura e velocidade do vento. E também umidade, né? Porque se você tiver uma umidade relativa do ar muito baixa, você pode ter o que? Uma evaporação. Então, ou seja, uma deriva por evaporação. Tá? Então, isso aí tudo é perda, né? Ok? Então, fatores que influenciam a deriva: tamanho da gota, altura da barra de pulverização, velocidade do vento, estabilidade atmosférica, umidade relativa do ar, coeficiente de absorção da gota pela superfície foliar e formulação do produto fitossanitário, tá? Então, tem produtos que podem ter o quê? Um risco também de deriva maior do que outros produtos, certo? Tá? Principalmente se for, por exemplo, um produto que ele é mais volátil, certo? Mais volátil. Então, ele tem um risco de deriva também maior por evaporação. Então, problemas com deriva, tá? Lógico. Então tá aqui cheio aquele cifrãozinho, né, que vai causar o quê? Um prejuízo, né? Deriva é prejuízo, é indesejável e vai causar o quê? Um prejuízo, tá? Vai doer no bolso, né? Tá? Então, mas pode causar também o quê? Danos a culturas adjacentes sensíveis, pode causar contaminação de alimentos, contaminação do ar e da água, efeitos prejudiciais à saúde e segurança do ser humano, dos rebanhos bovinos e de outras criações. Então, ou seja, a deriva não só por ela causar prejuízo, mas ela é também o que? Extremamente indesejável, tá? Então, causas das perdas: necessidades das aplicações, pulverizações, desrespeito, tá? Às condições meteorológicas, escolha errada das pontas, gotas de pulverização, ou seja, depende do tamanho da gota de pulverização, você fez lá uma escolha de uma ponta que está produzindo gotas muito pequenas, tá? Então isso pode acarretar uma maior deriva. Escolha errada da regulagem do pulverizador, pressão, altura de barra, né, principalmente, velocidade, tá? Não realização de calibrações, altura e oscilação da barra e falta de manutenção de equipamentos, tá? Falta de regulação. Então, Brasil versus mundo, né? Ou seja, então, em alguns países, né, em vários países, tá? Já existe o quê? Uma regulamentação, tá? Que os produtores, em determinado tempo, eles têm que fazer o quê? Uma revisão do seu pulverizador, tá? E esse pulverizador, ele passa também o quê? Por um processo que de inspeção. Ah, tá tudo ok? Ele recebe lá um selo de certificação e pode usar o pulverizador normalmente. Caso esse pulverizador não passou na inspeção, ele tem um tempo lá para fazer essas correções e depois leva novamente esse pulverizador lá para ser avaliado e receber o seu selo de certificação. No Brasil, isso infelizmente não é obrigatório ainda, tá? Não é obrigatório ainda, não existe essa regulamentação para que se faça o quê? Uma inspeção periódica desses pulverizadores, infelizmente, né? Tá? Se já existisse, com certeza a gente evitaria aí muito desperdício de produto, muito desperdício de tempo,
muito prejuízo, né? Evitaria muito prejuízo, aí depende de produtividade, tá? Por controles mal feitos aí de plantas daninhas, de pragas, de doenças, tá? Devido que é uma má aplicação que de defensivos agrícolas, ok? Então, como estimular produtores a adotar boas práticas agrícolas? Então, mostrar o impacto econômico. O bolso é a parte mais sensível de qualquer cidadão, né? Tá? Então, a forma de a gente sensibilizar o produtor aí para essas boas práticas agrícolas, né? Tá? Seria o quê? Mostrar para ele o prejuízo econômico que ele está tendo, tá? Que ele está tendo devido àquela má utilização da tecnologia, certo? Então, tipos de deriva, tá? Então, nós podemos ter o quê? Uma endoderiva, que seria a perda do produto dentro dos domínios domínio da planta, ou seja, escorrimento causado por excesso de calda ou gotas muito grandes, né? Então, você fez uma aplicação ali na folha, tal, certo? E aquele produto ali, ao invés de ficar depositado na folha, né, ele escorreu, tal, e foi cair no solo, certo? Então, provavelmente esse produto ali já é perdido, né? Tá? Exoderiva, perda do produto fora dos domínios da planta, por exemplo, gotas muito pequenas levadas por corrente de ar, tá? Esse aqui, ele pode depositar o quê? Naquela mesma área do produtor, pode se depositar o quê? Na área do vizinho, né? Tá? Na área do vizinho. Então, é a exoderiva. Evaporação, gotas muito pequenas em condições climáticas desfavoráveis, baixa umidade, né? Principalmente baixa umidade e alta temperatura do ar, tá? Que pode causar ali o quê? Uma evaporação. Então, são os 3 tipos de deriva: endoderiva, exoderiva e evaporação. Então, aqui, né? Um exemplo aqui, temos a figura aqui, né? Certo? Então, nós temos aqui, ó, a endoderiva, né? Então, ou seja, fez uma aplicação aqui na folha, foi se depositar no solo, né? O produto aqui escorreu, tal, e se depositou no solo. Exoderiva, você fez aqui a aplicação, tal, o vento veio, tal, e levou esse produto aqui para fora da área ou para um ponto mais distante da área. E evaporação, né? Esse produto granulativo vai estar aqui na atmosfera, né? Vai para a atmosfera e vem o vento e vai estar levando esse produto aí para bem distante. Então, isso aqui tudo é perda, né? Perdas através de deriva, tá? Potencial de risco de deriva. Então, é a porcentagem do volume do líquido pulverizado em gotas menores que 150 micrômetros, tá? Então, nós vimos lá, conforme um autor, gotas menores que 150 micrômetros. Já vimos um outro autor, gotas menores que 141 micrômetros, tá? Então, são gotas desse tamanho que estão sujeitas o quê? A derivas, tá? As perdas através de deriva. Porcentagem de área coberta. É a porcentagem da área do alvo coberta pela pulverização, tá? Então, potencial de risco de deriva é a porcentagem do volume pulverizado, constituído por gotas menores que 150 micrômetros, que pode ser perdido por deriva e também por evaporação. Então, potencial de risco de deriva para gotas menores que 150 micrômetros. Tá? Então, aqui, ó, se você tiver um DMV de 400 micrômetros, então o potencial de risco de deriva é de 5%. Tá? Não são essas gotas aqui de 400 micrômetros que vai ter, vão estar sujeitos a esse risco de deriva. São as gotas menores lá, de menor que 150. Tá? Por quê? Porque você tem aqui, ó, 400, então você vai ter muitas gotas ali de 400, você vai ter muitas gotas de 300, 350, de 250, 200, certo? Então, só aquelas gotas menores de 150 micrômetros vão estar sujeitas a deriva. Então, ou seja, o risco potencial de deriva aqui é de apenas 5%. Você tem um DMV de 300 micrômetros, você já vai ter o quê? Um risco de deriva, tá? De apenas 10%. Se você já tiver um diâmetro mediano volumétrico de 220 micrômetros, tá? Você já vai ter um potencial de risco de deriva de 22%. Por quê? Porque você já vai ter um percentual muito alto, tá? De gotas menores que 150 micrômetros, tá? Então, isso aqui é muito importante. Então, causas da deriva. Condições climáticas desfavoráveis, né? Tá? Equipamento e condições inadequadas de uso. Então, aqui, ó.
Então, essa pulsação aqui está com a deriva que muito alta, né? Olha só como que está aqui, né? A neblina que formou aqui, tá? Então, provavelmente, boa parte dessas gotas aqui não vão se depositarem aí nas plantas, né? Então, perdas. Ingrediente ativo aplicado que não atinge o alvo. Então, dose real no alvo. Dose aplicada menos perdas. Tá? Então, dose real no alvo é igual dose aplicada menos as perdas, né? Então, essas perdas podem ser o quê? Físicas, né? Todos os tipos de evaporação, escorrimento e rebote de gotas, lavagem de produto pela chuva, etc. Perdas químicas, inativação por cátions e colóides, né? Tá? Degradação de ingrediente ativo, pH e radiação ultravioleta, né? Misturas em tanques inadequadas. Tá? Então, essa ativação por cátions aqui, tá? Depende do processo de alguma reação. Degradação de ingrediente ativo, tá? Devido ao pH não ideal, certo? Ou depende da própria degradação aí pela radiação solar, né? Então, deriva por carregamento das gotas maior propriedade para gotas muito finas. Então, você já comentou anteriormente, né, que quanto menor o tamanho da gota, tá? Quanto mais você diminui a gota em relação ao tamanho, tá? Ao diâmetro mediano volumétrico, maior a probabilidade das gotas sofrer essa deriva, porque você vai ter um percentual maior de gotas muito finas, né? Tá? Muito finas, certo? Então, risco de evaporação, gotas finas, risco de evaporação elevado, gotas grossas, baixo. Sensibilidade ao vento, gotas finas, a sensibilidade elevada, gotas grossas, baixa. Cobertura do alvo, gotas finas, boa, gotas grossas, ruim. Penetração na massa vegetal, ou seja, no dossel de plantas, né? Gotas finas, boa, gotas grossas, ruim. Velocidade de deposição, gotas finas, a velocidade de deposição é baixa, das gotas grossas já é elevada, tá? Importantes condições climáticas, temperatura, umidade e vento, que a gente já comentou aí anteriormente, certo? Então, perdas, deriva e evaporação. Então, comportamento de gotas, tá? Em diferentes condições climáticas, tá? Então, nós temos aqui, ó, distância de queda, tá? Em metros, conforme que é o tamanho da gota, certo? Distância de queda. Então, muito importante. Então, vocês vejam aqui, esse aqui, ó, gotas finas já, né? Muito finas, né? 150 micrômetros, tá? Então, as gotas vão desaparecer o quê? Elas podem sofrer com deslocamento lateral aqui de até por volta aqui de 6 metros e meio, mais ou menos, né? Tá? 6 metros e meio, mais ou menos, tá? E pode também o que desaparecer, certo? Gota de 120 micrômetros, a distância que é daqui, ó. Numa distância aqui de 4,5 metros, a gota já desaparece, tá? Já desaparece. Uma gota aqui de 100 micrômetros, ela vai se deslocar apenas aqui uma distância aqui de mais ou menos aqui 3 metros e já desaparece. 80 micrômetros, ela vai deslocar aqui por volta aqui de 2 metros só e as gotas já desaparecem, tá? Isso é o quê? Com uma temperatura de 25 graus Celsius, umidade relativa de 55%, tá? Então vejam bem, temperatura e umidade boa, né? Temperatura e umidade boa. Você imagina isso aqui para uma temperatura de mais de 30 graus, né? Ou 30 graus. Já essa distância aqui de queda, essa gota vai ser bem menor. Ou seja, vai desaparecer muito mais rápido, né? Certo? Vai desaparecer muito mais rápido. Beleza? Perdas, deriva e evaporação. Isso aqui também, pessoal, tá mostrando aqui. Então, esse autor aqui, o Mateus, de 1979, então ele comparou aqui duas situações, né? Tá? Uma situação para temperatura de 20 graus Celsius, uma umidade 80%, né? E aqui uma temperatura de 30 graus e uma umidade relativa do ar aí de 50%. Então vejam bem. Tamanho de gota, tá?
um diâmetro necessário 50 micrômetros, certo? O tempo de extinção a uma temperatura de 20 graus Celsius, 14 segundos. Então, em 14 segundos, essa gota desaparece. Para uma umidade aqui de 80%, tá? Ela vai ter uma distância de queda aqui de 12,7 centímetros. Gota de 50 micrômetros para uma temperatura de 30 graus Celsius, o tempo de extinção 4 segundos. Distância de queda 3,2 segundos. Para uma umidade que é relativa de 50%, 3,2 segundos. Um diâmetro de 100, tempo de extinção 57 segundos a 20 graus Celsius, a umidade 80%. A distância de queda de 6,7, tá? Metro, né? Metros, 6,7 metros. Então veja, tanto que já aumentou, né? Para a temperatura de 30 graus Celsius, tempo de extinção de 16 segundos e a distância de queda de 1,8 metros. Para uma gota de 200 micrômetros, para uma temperatura de 20 graus Celsius, tempo de extinção 227 segundos. Para uma umidade relativa de 80%, distância de queda de 81,7 metros. Já para a temperatura de 30 graus Celsius, o tempo de extinção é 65 segundos e a distância de queda de 21 metros. Então vejam muito bem, certo? A importância o quê? Da temperatura e da umidade relativa, tá? E do tamanho de gota o quê? Para o tempo de extinção daquela gota e também a distância o quê? De queda dessa gota. Essa aqui também essa outra figura aqui, um gráfico, está mostrando praticamente a mesma coisa, né? Então nós temos aqui, comparando também, né? Duas temperaturas, né? 20 graus Celsius e 80 graus Celsius, tá? E 30 graus Celsius, 50%. Então aquela mesma situação, praticamente a mesma situação lá, né? Só que colocou aqui em gráfico, né? Então, diâmetro de gota aqui para vida, né? Vida útil da gota, 227 segundos, né? Tá? E numa temperatura de 20 graus Celsius e 80%. E aqui para uma temperatura que é de 30 graus Celsius e umidade relativa de 50%. Então aqui, ó, 227 segundos, aqui já 65 segundos. Certo? Então, em função do diâmetro de gota, tá? Relacionou o diâmetro de gota, vida da gota, ou seja, tempo de extinção, né? E a variação em função da temperatura. Então, praticamente que está naquela tabela, né? Tá? Praticamente que está naquela tabela, certo? Então, o tamanho da gota. Gota muito pequena favorece a deriva e evaporação. Então, ou seja, quanto maior a quantidade de gotas com DMV menor que 150 micrômetros, maior será a deriva. Tá? Gota muito grande favorece o escorrimento. Tá? Então, ou seja, gotas extremamente grossas já não é muito recomendado para você fazer. Gotas grossas, muito grossas ou extremamente grossas, já não é muito recomendado para você fazer uma aplicação o quê? Na folha, né? Porque ela vai bater ali e vai escorrer, certo? Vai escorrer. Tamanho da gota, tempo de permanência da gota d'água no ambiente, certo? Então, esse autor aqui, tá? Propôs essa fórmula aqui para você, para você calcular, você estimar, né, o termo de permanência da gota no ambiente conforme as condições ambientais. Então, você tem aqui o tempo de permanência da gota, tá? O D é o diâmetro da gota em micrômetro, 80 dividido por 80, né, vezes o que é o ΔT. ΔT é o que? A diferença na temperatura entre termômetro de bulbo seco e bulbo úmido. Tá? Então, você pega lá o termômetro de bulbo seco, temperatura do termômetro de bulbo seco e a temperatura do termômetro de bulbo úmido, faz a diferença entre essas duas temperaturas, tá? Certo? O diâmetro da gota, e você consegue calcular o quê? O tempo de permanência da gota d'água no ambiente. Então, isso é uma estimativa meio teórica, né? Risco de deriva, também que a gente comentou, até já comentamos ali anteriormente, que vai depender do produto, né? Tá? Então, ou seja, se o produto é volátil ou não. Então, pela pressão de vapor, então, normalmente medida em milímetro de mercúrio a 25 graus Celsius, tá?
Então, dá para você saber se esse produto tem um risco de deriva por evaporação ou não. Então, sempre que a ordem de grandeza da pressão de vapor for maior ou igual a 4 menos 4, este será considerado volátil. Então, ou seja, 10 elevado a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, tá? Então, ou seja, quanto maior, tá, essa pressão de vapor, mais volátil o produto é, tá? Como a pressão de vapor de 2,4-D amina é 5,5 vezes 10 a menos 7, então esse produto é considerado que não volátil. Então essa informação geralmente, vamos cair no caso dos herbicidas, geralmente vem lá no guia de herbicida tal. Eu não lembro se de repente vem lá essa informação no rótulo, tá? Mas tem lá no guia de herbicidas, tá? Você tem lá essa informação, tá? A pressão de vapor, tá? Então quanto maior a pressão de vapor, mais volátil o produto é, tá? Então aqui alguns exemplos, né, pessoal? Alguns exemplos aqui, tá? De produtos voláteis ou não, né? Então, por exemplo, 2,4-D éster. Então, pressão de vapor 3 vezes 10 a menos 4. Cromazone, pressão de vapor vezes 10 a menos 4. Triflualin, 1,1 vezes 10 a menos 4. Tá? Aqui já tem o metsilfuron, clorimuron, 10 a menos 5. Flumioxazin, 10 a menos 6. Comentei lá o 2,4-D amina, 10 a menos 7. Tá? Então, ou seja, esses produtos aqui, ó, 2,4-DS, cromazone, triflualin, então são produtos considerados voláteis, tá? Que tem uma pressão de vapor o quê? De 10 a menos 4. Ou seja, uma pressão de vapor mais alta, né? Tá? Aqui já tem o quê? Umas pressões aqui de vapor o quê? Mais altas, né? Então já são o quê? Lógico, comigo que você vai diminuindo essa pressão de vapor aqui, você vai diminuindo a volatilidade, chegando a um ponto que esses produtos não são considerados voláteis, tá? Beleza? Então, como evitar a deriva? Então, pessoal, como evitar a deriva? Famílias de pontes antideriva. Pontes de indução de ar de gotas muito grossas, por exemplo, TIGET, AI, TTI, Hypro, LD, Jacto, AVI, tá? Certo? Então, aqui alguns exemplos aqui de pontes de 3 fabricantes, né? TIGET, Hypro e Jacto, tá? Pontas de pré-orifício de gotas grossas, TIGET, DG, Hypro, LD, Jacto, ADI, tá? Mais pra frente vai estar vendo melhor esses modelos de pontas aí, beleza? Então aqui, só para a gente exemplificar aqui, né? Então, pontas com indução de ar, tá? Então, produz o quê? Gotas muito grossas. Então, menor risco de deriva. Então, são pontas o quê? Muito recomendado para você fazer, principalmente o quê? Aplicação de herbicidas pré-emergentes, ou seja, aplicação em solo, que você não precisa produzir gotas finas, né? Gotas médias, gotas finas. Pode usar o que? Gotas grossas ou muito grossas, né? Certo? Então, você tem aqui esse orifício aqui, né? Tá? Esse orifício aqui que vai dar a entrada do ar. Então, acontece o quê? Então, esse aqui é o Venturi, né? Tá? Tipo Venturi. Então, acontece Venturi. Então, ou seja, aqui o líquido entra aqui numa velocidade maior, né? Uma velocidade maior, então ele causa aqui uma diferença de pressão, certo? Essa diferença de pressão faz com que o ar entre o que na ponta, certo? Aí nós temos aqui uma câmara aqui de mistura, né? Uma câmara de mistura onde o líquido é misturado aqui com o ar. A mistura desse ar com o líquido, né? Que a gente pode ver aqui, ó, então aqui aí fica o líquido mais do que o ar, que formam que as gotas grossas, né? Formam que as gotas grossas ou muito grossas. Então, são gotas com bolha de ar, tá? Com bolha de ar. Quando essa gota bate lá vamos colocar lá no alvo, né? Ela o que? Ela estoura, né? Ela estoura e promove ali o que? O seu espalhamento, certo? Então, pontas muito boas o quê? Para evitar deriva, que são muito recomendadas para fazer o que? Aplicação de herbicidas pré-emergentes. Então, mais aqui alguns exemplos, né? Tá? Pontos de indução de ar mais defletor, né? Tá? Então, esse aqui é o modelo TTI. Mais para frente a gente vai falar que seria essas pontes, esse modelo, desse defletor aqui, né? Beleza?
Então, uso de adjuvantes também. Então, outro recurso que nós temos aí para evitar a deriva, né, tá? É o uso de adjuvantes. Então, vocês já viram lá na aula, numa aula anterior, né, que nós temos lá vários adjuvantes que podem ser utilizados para você estar melhorando a sua qualidade de aplicação. Então, são vários adjuvantes. Espalhante adesivo, anti-espumante, surfactante, tá? Então nós temos vários tipos de adjuvantes, vocês viram lá naquela aula, né? Tá? Então é também um recurso que nós podemos utilizar para evitar deriva, né? Certo? Agora é importante a gente saber se realmente esse adjuvante realmente funciona, né? Certo? Então aqui, pessoal, interessante, isso aqui é um trabalho que foi feito por Oliveira, né? 2011, tá? Foi o seu trabalho aí de tese de doutorado, que ele testou aqui vários adjuvantes que são vendidos, que são comercializados aí como redutores da tensão superficial, tá? Da tensão superficial, certo? Então nós temos aqui a água, né? Então vejam bem aqui que tem uma tensão superficial por volta aí de 72,5, certo? E nós tivemos aqui, ó, vários produtos que praticamente não teve efeito nenhum aqui na redução da tensão superficial. Então é muito importante, tá? Quando a gente for usar algum adjuvante, certo? A gente realmente buscar informação, saber se realmente ele funciona, tá? Depende se não está comprando aí gato por lebre, né? Beleza? Adjuvantes então aqui redutores de deriva, né? Tá? Adjuvantes versus deriva. Então nós temos aqui vários também, né? Vários adjuvantes. Também foi da trabalho aí do Oliveira, né? 2011, sua tese aí de doutorado. Então vejam bem, hein? Então esse aqui, ó, então nós temos aqui os tipos de adjuvantes, certo? E aqui a redução da deriva. Então pode ver que tem vários produtos aqui também que praticamente não ajudou em nada em redução da deriva. Nós vemos aqui a água, né? Certo? Na verdade, vejam bem que alguns deles aqui, na verdade, o que aumentaram a deriva, né? Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 7 produtos, certo? Na verdade, o que aumentaram a deriva, certo? Com adicionado a cauda, aumentou a deriva. Então, muito importante isso aqui, certo? Então, é a pesquisa, né? A gente sempre usar a pesquisa, os resultados, os dados aí da pesquisa, tá? Para a gente estar fazendo o quê? Um bom uso aí dos produtos no campo. Então, ou seja, como eu comentei anteriormente, a gente não está comprando aí gato por lebre, certo? Então, isso é muito importante. Óleos minerais, tá? Então, por exemplo, aqui, essa aqui é a água, né? Tá? Então, a água, vejam bem, então a deriva, tá? Deriva aqui, certo? Então, ou seja, você utilizou água, não deu nenhum produto. Então, aqui, ó, com alguns produtos aqui, certo? Então, esses 3 produtos aqui, que é o Nimbus, são os óleos minerais, né? O Nimbus a 0,5%, o Nimbus 1% e Joint Oil 1%. Então, veja bem, então o que teve o melhor resultado aqui foi o que? O Nimbus com uma concentração de 0,5%. Vejam bem aqui. O Nimbus, uma concentração, uma dose de 0,5%, tá? Ou seja, meio litro para cada 100 litros de água, e o Nimbus a 1%, 1 litro para cada 100 litros de água, não teve diferença, certo? Não tem diferença. Então, lógico, podemos utilizar o quê? 0,5%, meio litro para cada 100 litros de água, né? Tá? Vamos economizar dinheiro, né? Beleza? Óleos vegetais, então aqui óleos minerais, né? E aqui óleos vegetais. Então, por exemplo, tem aqui a água, aqui nós temos 3 tipos de óleos vegetais, certo? Então, o que teve o melhor resultado aqui foi o Agri Oil 10%, tá? 10%. Teve o melhor resultado. Esse aqui não teve diferença, né? Comparado com a água, certo? Então, ou seja, você usando ou não usando, não vai fazer diferença nenhuma. Então, óleos vegetais, melhor resultado na redução da deriva, tá? Melhor resultado na redução da deriva.
Então, análise comparativa entre a função indicada no rótulo e os resultados encontrados para os adjuvantes do grupo dos redutores de deriva, quando comparados com a água. Tá? Então, muito importante, pessoal. Então, nós temos aqui vários produtos de vários fabricantes, né? Certo? É que ele não colocou o nome do fabricante, só colocou antideriva. Ah, não, tem aqui. Antideriva, AGBEM, Define, certo? Grip, LI700, certo? Então, por exemplo, antideriva, adjuvante redutor de deriva e antiespumante. Tensão superficial. Então, reduz a tensão superficial. DMV, ou seja, o tamanho da gota já não teve efeito nenhum. Volume de gotas menor que 100 micrômetros, também não teve efeito nenhum. Deriva, na verdade, então acontece o quê? Aumenta a deriva, certo? Age bem, certo? Age bem, então nome comercial, age bem. É vendido, aí, comercializado como espalhante adesivo, auxilia no tempo de persistência dos agrotóxicos sobre as folhas, tá? Tensão superficial reduz, diâmetro da gota não altera em nada, sem ação. Tamanho da gota também, tá? Ou seja, volume de gota menor que 100 micrômetros também não influenciou em nada. Deriva, reduz. Então, ele reduz a deriva, certo? Define. Resina vegetal em grãos dispersivos com características de redução de deriva. Então, reduz a tensão superficial, ele aumenta o volume, né? O diâmetro mediano volumétrico, lógico. Então, obviamente que ele aumentando aqui o diâmetro mediano volumétrico, ele vai aumentar o que? O percentual aqui de... reduziu, né? O percentual o que? Reduziu, na verdade, né? O volume de gotas menor que 100 micrômetros, tá? Porque se ele aumentou o DMV, né? Se ele aumentou o DMV, ele vai reduzir o que? O volume de gotas que é menor que 100 micrômetros, tá? E também reduz deriva. E assim, pessoal, para vários outros aqui, tá? Vários outros aqui, certo? Então, esse aqui também, o LI700, ele aumenta o DMV, então reduz, né? Tá? Então, produtos que realmente funcionam melhor aqui. Então, os produtos melhores que funcionam aqui são os que reduz a tensão superficial, mas que aumenta o DMV, reduz o volume de gotas menor que 100 micrômetros e também reduz a deriva. Tá? Então, são os melhores produtos aí para ser utilizados como produtos antideriva. Ok, pessoal? Então, é isso aí que a gente tinha que apresentar para vocês, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, tá? Estaremos à disposição naqueles canais conforme nós já combinamos.